aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Na Bíblia da linguagem de hoje, a palavra de Deus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é o que me ama. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre obediência, né? As meninas que estão mais comigo já sabem que eu já falei que Deus tocou no meu coração sobre esse tema já há algum tempo, né? Só que hoje, de uma forma um pouco diferente do que eu tinha recebido nessa palavra, né? E eu quero compartilhar com os irmãos, né? Um exemplo, uma história bíblica que nos traz um exemplo de obediência. Mas, primeiramente, falando um pouquinho sobre obediência, né? A obediência a Deus, ela é a prova da nossa fé nele, né? Então, aquele que diz que conhece o Senhor, que serve a Ele e não obedece, né? Não tá provando a sua fé, né? Por isso que eu escolhi esse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, às vezes, nós dizemos que nós amamos ao Senhor, nós viemos à casa dEle, nós queremos adorar a presença dEle, queremos estar com Ele, mas não queremos obedecer os mandamentos, né? Então, esse versículo de João, que ele possa ficar no nosso coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, quando você obedece, o Espírito do Senhor se manifesta sobre a sua vida, e você é bênção. Onde você está, onde você é colocado ali, você é bênção. Então, a obediência é um princípio do cristão. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus. A Bíblia fala bastante sobre obediência, né? E um exemplo que a Bíblia fala, eu vou citar um versículo aqui, os irmãos não precisam abrir. Está lá em 1 João 5,3, fala que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, às vezes, nós achamos que os mandamentos de Deus são pesados, mas lá na Bíblia ele fala, os mandamentos não são pesados, né? E por quê? Porque quando nós decidimos obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, Ele está conosco e a gente tem uma vida cheia de experiência com o Senhor, né? A nossa vida é mais plena de experiência com o Senhor quando nós decidimos obedecê-lo integralmente, como Ele diz na sua palavra. Só que para eu obedecer os mandamentos do Senhor, eu preciso conhecer os mandamentos, né? Se eu não conheço, como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou obedecer o que eu não sei? Né? Por isso que eu abri a introdução com a importância de a gente conhecer a palavra, né? E da gente decorar os versículos, da gente estar buscando mesmo do Senhor, seja a forma que for melhor para você, né? A gente tem a escola dominical, que é um lugar que a gente aprende mais os mandamentos do Senhor. Nós temos os irmãos que às vezes têm mais experiência, pode ajudar aquele que não tem muita experiência. Até quem tem experiência, às vezes, precisa de ajuda, né? Na palavra do Senhor. A gente tem dúvida, às vezes, e a gente tem o recurso da palavra de Deus, né, para estar buscando. E eu vou compartilhar com os irmãos a história de um homem que precisou obedecer. Que é uma história de obediência, ao meu ver. Quem que vocês acham que eu vou falar? Tem uma ideia? Jonas? Quem mais? Abraão? Quem mais? Esses dois são bons exemplos de obediência, né? Jesus, olha, Jesus, o Alfredo falou aqui, eu estava até esquecendo. Jesus também precisou obedecer, né? Mas não é de Jesus que eu vou falar, não, nem de Jonas, nem de Abraão. Mas antes de eu falar, vou deixar vocês curiosos mais um pouquinho, que o Alfredo falou de Jesus, então vamos ler lá que Jesus também obedeceu, em Hebreus 5. Hebreus 5. 8 e 9. Amém? Posso ler? Hebreus está
lá mais pro finalzinho da Bíblia, antes de Tiago. Amém? Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus precisou obedecer primeiro, né? Ele aprendeu a obediência, ele teve que obedecer também. Então, ele é exemplo para nós até nisso, né? Até na obediência, que ele obedeceu o Pai. Mas a história que eu vou falar é sobre Naamã. Ele não foi um mandamento que ele obedeceu, não, mas ele precisou obedecer para ter a bênção dele. E é um pouco sobre ele que eu quero falar hoje. 2 Reis, capítulo 5. Amém? A partir do versículo 1 eu vou ler. Segunda Reis, capítulo 5. Amém? Amém. Então vamos lá, a partir do versículo 1. Naamã é curado de lepra, o título do versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando em ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que sairia ele a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio-se, pois, diante deles e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra de Israel, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te aos teus servos, seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz.
A história de Naamã é uma história bastante interessante que traz bastante lição para nós, né? Primeira lição é da menina, né? Mas não é sobre ela que eu vou falar hoje, não. Mas ela é um bom exemplo, né, de pessoa que foi luz, que foi bênção, que anunciou o Deus dela ali numa terra que não era dela, né? E tem também, que eu não li a próxima parte, tem a história de Naamã, que é o que eu vou falar, e tem a parte de Geazi, que também é uma história interessante de aprendizado para nós. Quem tiver interesse, depois lê lá, em casa. Eu não li hoje, não, porque não é sobre ele que eu quero falar. Mas, voltando aqui à história de Naamã, vamos voltar lá. Primeiro, né, sobre princípios de obediência que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é autoridade sobre nós, né? Todos nós aqui entendemos isso. Ela é verdade, ela é verdadeira, mesmo que eu creia nela ou não, né? Então, ela nos ensina vários princípios de autoridade. Então, existem autoridades que são constituídas, né, autoridades humanas que são constituídas por Deus, e nós devemos respeito e obediência a elas. Aqui na história já começa com a menina, né, que ela é obediente à sua senhora, né, ela era serva, e a Bíblia fala que nós, como servos, precisamos ser obedientes e respeitar os nossos senhores, né? Essa menina, aqui não discorre mais sobre ela, mas tem estudos, né, que falam sobre ela, que ela foi um exemplo ali para aquela senhora, né? Ela foi um exemplo para a patroa dela. E para ela ter tido a oportunidade de falar para o Senhor, ela devia ser uma boa serva, né? Entende-se que sim, porque se ela fosse talvez uma serva má, ela não teria nem tido a oportunidade de conversar com a sua senhora, e talvez a sua senhora não teria dado ouvido para ela, né? Então, a Bíblia fala para nós, lá em Efésios 6, vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E também fala para vós, servos, obedeceis em tudo a vossos senhores, não servindo só de aparência, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E eu creio que essa menina aqui, esse texto que eu li é um texto do Novo Testamento, e essa menina era uma jovem, né, de Israel, do povo de Israel, uma jovem hebreia. E Naamã era o rei, era comandante do exército do rei da Síria. Ele nem era do povo de Deus, né? E eu vou falar a história aqui de um homem que nem era do povo de Deus e que precisou obedecer, né? Mas, começando aqui, a gente tem vários exemplos de respeito, de obediência às autoridades nessa história aqui de Naamã. E eu vou falar sobre todos eles até chegar em Naamã, né? Então, primeiro teve esse. Depois, a sua senhora, eu creio que a lepra de Naamã, né, devia ser, aqui fala assim, ó, ele era comandante do exército do rei, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Naamã também era um servo obediente ao seu senhor, né? E que fazia o seu trabalho com louvor e de boa vontade. Dava bom testemunho, embora ele não fosse nem cristão, não era nem do povo de Deus, né? Mas ele era bem quisto pelo seu senhor, né? Então, ele respeitou um princípio de autoridade e de obediência aqui. Mas ele devia sofrer com a lepra, né? Para a senhora dele ter ido falar com ele, para a menina ter percebido, ele devia ser uma coisa que, apesar dele ser um homem bem visto, bem conceituado, bem respeitado, um homem honrado, um homem honesto, ele devia sofrer com a lepra dele, devia trazer um desconforto na casa dele, né? Porque a lepra, naquele tempo, é uma doença que afasta as pessoas, né? Que você tem que ficar... Não sei como que era na Síria, se era igual no povo de Israel, que tinha que ser tirado no meio do povo. Mas eu creio que trazia assim, um desconforto, as pessoas olhavam para ele, via a pele dele, né? Às vezes não queria tocar, não queria pegar na mão, então causava um sofrimento ali para ele. Então, apesar dele ser um homem muito conceituado e muito honrado, ele tinha um sofrimento na vida dele. Algo que impedia ele de ter realização, de ser uma vida plena. E isso foi notado pela menina e quis falar para sua senhora. E aí, Naamã, como um homem comandante do exército, estava acostumado a seguir regra, né? Estava acostumado a obedecer e estava acostumado a seguir hierarquias.
ele não saiu direto, não sei nem se podia naquele tempo, mas ele foi falar com o rei primeiro. Rei, posso ir lá? Lá em Israel, ó, tem um homem lá, que a menina falou que se eu for lá, ele vai me curar. Eu posso ir lá? Ele teve respeito à autoridade, né? E a Bíblia fala bastante sobre obedecer às autoridades. Nós precisamos, como servos do Senhor, obedecer à palavra de Deus e estar sujeito às ordenanças que nos foram impostas, né? Lá em 1 Pedro, vamos ler, 1 Pedro 2, do 13 ao 15. Amém? 1 Pedro 2, a partir do versículo do 13 até o 15. Amém? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Agora vamos ler mais um, lá em Romanos. Vou marcar minha Bíblia aqui para ficar mais fácil para mim. Romanos 13. Primeiro 1 e 2. Amém? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo em condenação. Agora, nesse mesmo texto, versículo 5 ao 7. É necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Por este motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, como eu falei lá no começo, o versículo lá de João 14, 21, aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Né? E a Bíblia fala que nós temos que pagar imposto, que pagar tributo e dar a cada um que é devido. E quantas vezes nós cristãos não queremos obedecer às autoridades e usamos desculpa e não queremos obedecer essa regra que é imposta, burlamos a lei. Né? Nós estamos em desobediência, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos, a quem é devido, nós temos que dar. E fala também para nós estarmos sujeitos às autoridades que são superiores. Quem são as autoridades superiores sobre a sua vida? Quem são as autoridades superiores sobre a minha vida, sobre a nossa vida? Aqueles que estão acima de mim. Então, se eu estou, por exemplo, na igreja, eu tenho uma liderança, eu preciso estar sujeito a essa liderança, porque eu tenho obediência à palavra do Senhor, é isso que o Senhor mandou fazer. Então, quando eu obedeço à vontade do Senhor, eu amo o Pai. E quantas vezes nós queremos obedecer só aquilo que nos convém, né? Só aquilo que, isso aqui eu vou obedecer, mas isso aqui eu não vou obedecer, não. Eu acho que não está certo isso aqui, não. Aí você procura na Bíblia lá, vou achar um texto aqui que me livra dessa, né? Aí você vai procurar, você acha mais um que fala a mesma coisa, né? Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos obedientes à vontade dEle, para mostrar a Ele que nós os amamos, e Ele também nos ama quando nós somos obedientes. Né? Nós precisamos, irmãos, ter ciência do princípio de obediência que a palavra de Deus, que o Senhor requer das nossas vidas. Né? Muitas vezes a gente ouve, lê, às vezes pratica de vez em quando dá uma desculpa, né? Falar, isso aqui eu não vou fazer não, como eu já falei, né? E algumas vezes a gente meio que esquece de algumas coisas, né? Esquece, né? Então, assim, eu li uma vez que eu preciso obedecer à autoridade, mas eu estou sob uma liderança, eu não concordo com a liderança, mas eu não concordo, como é que eu vou obedecer uma coisa que eu não concordo? Né? Então, eu estou certo, né? Porque eu não sou obrigada a concordar, né?
Irmão, se quando nós nos colocamos sobre uma liderança, seja ela no seu trabalho, seja ela na igreja, seja ela onde for, que a gente às vezes vê que está fazendo coisa errada e que a gente não concorda, a gente tem que se colocar como servo do Senhor em oração e pedir para que o Senhor realmente haja diante daquela situação e não a gente se rebelar, porque a Bíblia diz que a rebelião para o Senhor é como pecado de feitiçaria. Né? Então, que nós venhamos a entender esse princípio e não ser servos desobedientes. Né? Aí, seguindo aqui no texto de Naamã, né, primeiro ele foi, né, foi com o rei fez uma carta, ele foi até o rei de Israel. Chegando lá, o rei de Israel ficou incomodado com a carta. Acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida e dar para que envie a mim um homem para curar da sua lepra? Ah, está querendo brigar? Né? Porque o rei da Síria e o rei de Israel, eles tinham ali uma certa, como se diz assim, um relacionamento mais diplomático, mas eles não eram amigos, né? Tanto que a menina era cativa do povo de Israel, foi levada como escrava cativa. Então, eles guerreavam, eles lutavam. Mas aí Eliseu, que era homem de Deus, ouviu o que aconteceu e mandou dizer, não, manda ele vir até a mim, que ele vai saber que há profeta em Israel. E o servo do Senhor, ele é autoridade também, onde ele está. Né? Você vê que o rei respeitou o profeta. O rei respeitou a autoridade do profeta. Eliseu, como servo do Senhor, se colocou ali na posição como profeta e tinha autoridade ali naquela situação, e foi respeitado pelo rei. E aí, quando Naamã chegou até ele, esse é o ponto que eu quero frisar bastante com os irmãos, porque eu falei no começo, falei várias vezes, né? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Só que quando não é mandamento? O que acontece se eu não obedecer o que não é mandamento? Eu posso não obedecer o que não é mandamento? Posso, né? Acho que eu posso, não é mandamento. É igual na minha casa, por exemplo. Eu tenho lá, com a Clara, por exemplo, que é maiorzinha, né? Eu falo para ela assim, filha, você não pode sair sozinha. Não vai sair sozinha. Ela nem discute comigo para sair sozinha, é mandamento. Não vai sair sozinha, pronto, acabou. Não abre nem o portão, não sai nem para fora, sem falar comigo. Porque ela já sabe que é mandamento. Não vai sair de casa. Eu não vou deixar. E assim é com a palavra do Senhor. O que é mandamento, não tem discussão. Você tem que cumprir e pronto. É assim, a palavra de Deus diz. Mas, por exemplo, a Clara está lá, véspera de feriado prolongado, a escola deu uns 5 trabalhos para ela fazer. Tem um feriadão todinho pela frente, na segunda-feira tem que entregar os trabalhos. Chega o feriado quinta, sexta, sábado, domingo. Chega quarta à noite, ela fala assim, eu falo para ela, filha, vai fazer o trabalho. Ah, mãe, não quero. Filha, vai fazer o trabalho hoje, que assim você fica o feriado livre, você pode descansar, você pode, né, ficar mais tranquila, não precisa sair na correria no domingo para fazer. Ah, mãe, não quero. Aí ela pega e não me obedece. É mandamento isso? Não é, mas é uma instrução que eu, como mãe, entendo que é melhor para ela. E se ela fizer, ela vai ter melhor resultado. Aí ela vai e não me obedece. Chega domingo depois do almoço, está desesperado lá para fazer a tarefa, nervosa, chora, isso acontece, tá? Né? Exemplo meio real, assim. Chora, às vezes fica, quero que me ajude. Não, eu falei para você fazer, você podia ter dividido um pouco por dia, você podia ter feito na quarta. E aqui, né, muito interessante, quando Eliseu mandou, lá no versículo 10, fala assim, voltando aqui para o texto, né? Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. No versículo 11, porém muito se indignou e se foi, dizendo, eu pensava que ele ia vir comigo, colocar de pé, invocar o nome do Senhor, mover a mão sobre o lugar da lepra e eu ficaria sarado. Lá na minha terra, lá os rios Abana e Farfar não são muito melhores do que essas águas aí fedidas aí de Israel? Eu, não podia me lavar lá e ficar limpo? Aí ele ficou indignado, ele não queria obedecer. Né? Só que não era mandamento. Era uma instrução do profeta, que o profeta sabia que se ele fosse lá, ele ia ficar curado. Ele podia escolher não obedecer. Né? Ele podia escolher não obedecer. Aí, ele lá todo indignado, ele tinha todo um plano na cabeça dele, né? Ele já tinha toda uma estratégia lá. Eu vou chegar no profeta, ele vai pôr a mão sobre mim, vai me ungir lá, e eu vou ficar... E tinha toda a expectativa. Chegou lá, a expectativa dele foi frustrada. Não foi como ele queria. Mas não significa que não era a resposta, né? Não era a solução.
Ele só precisava o quê? Obedecer, né? Ele precisava ir lá 7 vezes e mergulhar. Aí os oficiais dele, né, estavam bem sábios, bem espertos, chegaram assim: mas meu pai, se eles falassem alguma coisa mais difícil, você não ia fazer? Ele só falou para você se lavar 7 vezes e ia ficar limpo. E Naamã resolveu obedecer. E foi curado da lepra. E quantas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo, que nem eu falei lá no começo, né? Ele era comandante do exército, grande homem, bem quisto, né? Só que ele tinha algo que fazia ele sofrer. Ele tinha uma situação que tirava a alegria de vida dele, que fazia ele não ter vida plena. E quantas vezes nós, servos do Senhor, temos uma situação que está fazendo a gente sofrer, que está tirando a nossa paz, está tirando a nossa alegria. E a gente ora ao Senhor e fala: Senhor, me dá uma resposta, me dá uma solução, Senhor, fala comigo, ajuda o que eu tenho que fazer. E você vai, seja até um profeta, seja até um pastor, seja até algum amigo, alguém que vai te aconselhar, e a pessoa manda você fazer alguma coisa, você fala: isso eu não vou fazer, não. Falta obediência, você está perdendo a bênção. Não é mandamento, você não precisa fazer, se você não quiser. Só que você não vai ser curado. Você vai perder sua bênção. Entende? O mandamento é algo que você não vai negociar com Deus. É mandamento, você tem que cumprir. Mas, às vezes, o Senhor nos dá orientações, através de servos dEle, através de amigos, através de pessoas próximas de nós, que estão aqui para nos aconselhar, pessoas abençoadas que o Senhor coloca na nossa vida. E a gente simplesmente não quer obedecer, porque não é aquilo que a gente queria ouvir. E aí, o que vai acontecer com você? Não vai ser curado, não vai perder a bênção, vai continuar leproso, vai continuar leprosa. Você precisa dar o primeiro passo e obedecer. E algumas vezes a gente tem bastante dificuldade, porque a gente tem o orgulho. Mas eu achava que não era isso que eu tinha que fazer. Não, mas isso eu não vou fazer isso não. Já pensou? Igual, né, mãe? Eu vou lá no Rio Jordão, vou lá no Rio, vou entrar lá e vou ficar lá 7 vezes, vão achar que eu sou doido, hein? Vou entrar na água e sair 7 vezes, não vou fazer isso não. Aí a gente, às vezes, na nossa vida, dá desculpa, né? Fala: mas eu vou fazer isso, eu vou passar vergonha. Mas eu vou ser humilhado se eu fizer isso. Mas é a tua cura, é a tua resposta. É aquilo que o Senhor quer para restaurar a sua história, para fazer você ter plenitude de vida, para você não ser mais leproso. E nós precisamos simplesmente ir lá e mergulhar 7 vezes no rio. E vai sair e a carne vai ficar limpa. Mas a história não acabou aqui, não. Vamos continuar mais um pouquinho. Depois que ele ficou limpo, a carne dele ficou como de uma criança. E lá no versículo 15, fala assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão de Israel. Agora, pois, peço que aceites um presente do teu servo. Ele ficou grato e queria presentear, né, Eliseu. E Eliseu falou assim: não, eu não vou aceitar, não quero aceitar. Então, Naamã falou assim, teve uma ideia, né? 17. Disse Naamã: se não queres, peço que seja levado uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E aí, o que acontece? Naamã reconheceu que o Deus de Israel era o Deus poderoso, que não havia outro Deus além de Israel, mas ainda assim o coração dele não era transformado. Ele tinha velhos hábitos. Ele não conseguia entender que o Deus de Israel não queria holocausto nem sacrifício. Eu não vou oferecer mais a outros deuses, senão os deuses de Israel. Mas o Deus de Israel não é igual aos outros deuses. Ele não aceita outro sacrifício, né? Então, muitas vezes, nós recebemos alguma bênção do Senhor, alguma cura, algum milagre, e às vezes não entendemos o nosso Deus como Ele realmente é. E às vezes a gente quer, manter velhos hábitos, né? Fazer o que a gente fazia antes, que agora a gente é servo do Senhor e a gente não deve fazer mais, né? E Naamã não tinha esse entendimento.
Ele agradeceu, ele entendeu o que o Senhor de Israel fez por ele, mas aí ele queria continuar oferecendo sacrifício. Ele pediu para levar um pouco da terra, para que chegasse lá, no lugar que ele estava, lá né, na Síria, ele pudesse, naquela terra de Israel, oferecer sacrifício, igual ele oferecia para o Deus dele. Né? Então, aqui é uma outra situação, na verdade. Né? Às vezes, quantos de nós, o Senhor nos resgatou, nos tirou, curou a nossa lepra, e a gente quer continuar como hábitos antigos ainda. Precisa ter os hábitos modificados. Né? Precisa entender que se a gente quiser servir ao Deus de Israel, a gente tem que fazer o que o Deus de Israel quer, o que agrada ao Deus de Israel. Ele não é mais um Deus igual ao Deus da Síria, ele é o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o único Senhor, que não aceita barganha, que não aceita sacrifício de tolo. Ele quer a nossa vida por completo na presença dele. Né? E Naamã, ele não conseguiu entender essa parte aí. Mas aí, lá no versículo 18, ainda fala assim: nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar e se encostar na minha mão. E eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Então, ele entendeu que ele não devia se curvar a outros deuses. Né? A Bíblia não fala, né, muito mais depois sobre o que aconteceu com Naamã. Não fala a história de Naamã, o que aconteceu com ele mais para frente. Mas eu creio que esse homem foi extremamente impactado pelo poder do Deus de Israel na vida dele. Né? E quantos de nós temos o Deus de Israel e não damos valor no poder desse Deus? Às vezes até somos curados da lepra. E às vezes oferecemos sacrifícios ainda a outros deuses ainda. Né? Deuses do mundo. Né? Como assim ofereço sacrifício a deuses do mundo? É quando você não abandona velhos hábitos que não agradam ao Senhor, seu Deus. Né? Quando você não entende que a sua vida tem que ser dedicada e consagrada a Ele. Você precisa entregar a sua vida a Ele e obedecer os mandamentos dEle. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Né? Que a história de Naamã possa ser exemplo para nós. Que nós possamos buscar do Senhor nosso Deus. Né? Tá em obediência mesmo com essa palavra. Né? Se você tem dúvida, leia, ore. Né? Tem outros princípios de autoridade também, que é os maridos com a esposa, os filhos com os pais. Né? Tem muitos princípios de autoridade que a palavra fala. E a Bíblia ela tem promessas para quem obedece. Né? Mas antes de eu citar as promessas que a palavra tem, eu queria só frisar mais um pouquinho essa questão. Né? Então, o mandamento é algo que eu tenho que obedecer. Amém? Eu preciso obedecer. Eu não tenho que discutir, não vai ter negociação de mandamento. Mandamento é mandamento, o Senhor mandou obedecer, eu preciso obedecer. Agora, muitas vezes nós recebemos orientações do Senhor que não são mandamentos. Você consegue perceber na sua vida, quando você recebe orientações do Senhor que não são mandamentos e às vezes você está perdendo de ser curado da sua lepra porque você não quer obedecer? Né? Eu queria que você refletisse sobre isso. Né? O Senhor quer que nós tenhamos vida plena. A Bíblia fala que o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para ter vida em abundância, nós precisamos obedecer. Então, quando você leva um problema diante do Senhor e ora, e coloca seu joelho e chora, o Senhor conhece seu coração e Ele sabe o que você passa. E Ele te responde, e às vezes não é o que você queria, a resposta. Seja obediente. Se Ele está te mandando mergulhar 7 vezes no Jordão, mergulhe. Mergulhe. Não é a água que você queria, não é a água limpinha lá do rio lá da Síria, né? Mas é o que vai te trazer a sua cura. É o que vai te trazer a sua restauração. Né? E você fala assim, mas eu não tô nessa situação, mas quando você tiver, lembre-se dessa palavra. Né? Para você ser curado, você precisa mergulhar no Rio Jordão e obedecer aquilo que o profeta do Senhor te orientou, porque ele, a autoridade, ele foi usado para o Senhor para destruir a sua vida.
né? Então, quantas vezes a gente padece, quantas vezes a gente sofre, quantas vezes a gente passa situações difíceis na nossa vida que não precisava continuar. E a gente, às vezes, tem pessoas que nem buscam, no caso aqui de Naamã, né, a serva dele que viu o sofrimento dele e se ofereceu ajuda, né? Eu não sei nem se ele foi buscar, não sei se ela viu o constrangimento do Senhor dela várias vezes, né, viu a dificuldade dele e quis ajudar. E ele se deslocou até o profeta, ele foi até lá, era longe, né? Ele foi até lá, o profeta, ou seja, ele estava querendo a cura, ele estava querendo a renovação, ele estava incomodado com aquilo lá. Então, já que ela falou para eu ir, eu vou. E às vezes a gente está incomodado, a gente vai buscar ajuda e a ajuda vem, e a gente não quer ouvir o que a ajuda falou. Não vai receber a cura, não vai receber a bênção. E para aqueles que obedecem, e para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, Ele tem promessas, né? Deus tem promessas para nós. Ele tem promessa de prosperidade espiritual, né? E tem, vamos ler lá? Provérbios. Provérbios é um livro que eu gosto bastante, bastante conselho para nós. Provérbios 1. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, aquele que der ouvidos ao Senhor habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mais um, Deuteronômio. Capítulo 7. Opa. Capítulo 7, versículo 9. Amém? Todo mundo achou? Amém. Saberás, pois, o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Aí vamos ler mais um, que está lá em Salmos 119. Salmo 119, versículo 165. Amém? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, quando nós amamos a lei do Senhor, há paz para nós. Por quê? Porque quando você ama a lei, você obedece a lei, você recebe instruções do Senhor que vão te evitar ter problema, que vão fazer com que você não tenha problema, vão evitar os problemas da sua vida, porque você obedece, você vai buscar conselho. Então, eu não sei o que fazer? Opa, palavra. Não sei onde ir? Estou em dúvida? Palavra. Senhor, tem 2 caminhos, um para cá e um para cá, para onde que eu vou? Ih, coça a cabeça, não sei. Palavra, não sei buscar a palavra sozinho, peça alguém que tenha a palavra, que vai te falar a palavra. Amém? E assim, irmãos, quando nós obedecemos, a obediência, ela nos coloca, até eu comentei outro dia com a Valéria, né, Valéria? Que eu falei para ela que a obediência, ela nos coloca num lugar melhor. Quando nós decidimos obedecer, até a gente mesmo assim, pega você como filho, né? Quantas vezes sua mãe, seu pai te deu conselho que você achou, você não quis ouvir na hora? Vou fazer isso não. Chatice. Às vezes falou umas 10 vezes, depois da 10ª que você foi fazer. E não é que foi melhor mesmo? Né? Então, a obediência, ela, principalmente o Senhor, porque os nossos pais, eles são falhos, eles erram às vezes, né? Mas imagina o Senhor. O Senhor, ele não erra, ele é perfeito. Então, a obediência ao Senhor, ela nos coloca num lugar melhor. Quando você decide obedecer ao Senhor, né? Quando você decide obedecer, às vezes seu pai e sua mãe, mesmo assim te livrou de muitas, né? Porque você obedeceu. Mesmo que eles não te livrou, porque às vezes não tem a sabedoria. Mas o Senhor, Ele tem a sabedoria. Então, a instrução dele é sempre a melhor.
A orientação que Ele dá sempre nos coloca no lugar melhor. Então, decida obedecer. Você pode escolher não obedecer se você não quiser. Você não vai ser curado da sua lepra e não vai estar num lugar melhor. Então, você quer estar num lugar melhor? Quer ter uma vida melhor? Quer ter uma vida de paz? Ame a lei do Senhor. Obedeça. Errou? Peça perdão, misericórdia, Senhor. Eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou pecador. Mas eu quero seguir o teu caminho, eu quero te obedecer. E trilhe pelo caminho da obediência, que vai ser um caminho melhor. É o que o Senhor tem de melhor para a sua vida. As bênçãos do Senhor, o tesouro que o Senhor tem para a sua vida, você só vai receber ele por completo se você decidir obedecer. É uma escolha. Amém?